Putin provavelmente vai perder a guerra, e no vídeo de hoje eu te explico por quê. Olá, seja bem-vindo ao Nick Internacional. Meu nome é Bernardo Nicolau, eu trabalho com política e direito internacional há mais de 7 anos e serei o seu anfitrião. No vídeo de hoje, nós vamos falar porque Putin provavelmente vai perder a guerra que ele começou contra a Ucrânia. Se você gostar desse vídeo, então se inscreva aqui no canal e deixe o seu like aqui embaixo para eu saber se o conteúdo está sendo útil para você. Mas sem mais delongas, vamos lá. Primeiro de tudo, o que é perder uma guerra? Parece uma pergunta meio besta, né? Mas me acompanha por um momento. Perder uma guerra não significa que todos os soldados foram mortos. Perder uma guerra significa que você ou não consegue ou não quer continuar brigando pela coisa que deu início ao conflito. Guerras, no final de todas as contas, são sobre custos e não sobre soldados em si. E custos englobam várias coisas. Nós temos, por exemplo, o custo em vidas, que é o mais tradicional em um conflito. Temos também o custo financeiro da guerra, que é altíssimo. Nós temos o custo narrativo da guerra, que é sobre o quanto você consegue justificar estar nesse conflito, tanto para a sua população quanto para os outros países. Nós temos o custo logístico da guerra, que é quanto da sua atenção e dos seus mecanismos você consegue direcionar para esse conflito, sem que isso afete o funcionamento de outras funções importantes do seu país. E nós temos vários outros tipos de custos também. No momento em que você se torna incapaz de arcar com os custos de um conflito, você perde. Ok. Agora que nós já entendemos o que significa perder uma guerra, porque eu, Nick Internacional, e um número cada vez maior de analistas internacionais acreditamos que Putin provavelmente vai perder essa guerra. Vamos por partes. Primeiro de tudo, eu quero falar sobre a estratégia de guerra da Ucrânia, bem rapidinho. E você pode ter reparado que eu estou sorrindo nesse momento, mas é porque a estratégia de guerra da Ucrânia simplesmente tem sido brilhante até agora. Um pouco de contexto. Na guerra entre o Afeganistão e a União Soviética, na década de 70, já tinha ficado evidente para o mundo inteiro que o exército russo tem uma logística menos que ideal. E pelo que nós temos visto da invasão da Rússia à Ucrânia, esse continua sendo o calcanhar de Aquiles do exército russo. A Ucrânia tem se aproveitado disso. Para conseguir levar todos os equipamentos, caminhões, tanques para as fronteiras da Ucrânia antes da invasão, a Rússia teve que se aproveitar da sua vasta malha ferroviária, que se espalha, inclusive, pelo território de Belarus, aliada da Rússia, no norte da Ucrânia. Uma vez que esses materiais foram deixados na fronteira com a Ucrânia, em 24 de fevereiro de 2022, a Rússia invadiu. Só que a Ucrânia, vendo que o seu território estava sendo invadido, pensou, bom, seria bom se eu impedisse que mais gente chegasse, né? Então, a Ucrânia bombardeou os pontos em que essas ferrovias, principalmente provenientes de Belarus, entravam no território ucraniano e destruiu essas ferrovias. A Rússia entende a importância de ferrovias e é justamente por isso que o regimento ferroviário do exército russo é o terceiro maior regimento do exército. Só que não dá para você colocar uma pessoa para consertar uma ferrovia numa zona de guerra ativa. No mínimo, você tem que ter dominado completamente o território para garantir que não vai ter nenhum ataque aéreo às pessoas que estão consertando a ferrovia ou nenhum tipo de ataque às pessoas que estão fazendo aquela guarda daquela região. Então a Rússia não tem como consertar. O que isso fez, em última instância, foi forçar a Rússia a fazer o transporte de munição, equipamento, comida, combustível por meio de caminhões. Só que a Rússia não tem caminhões o bastante. A Rússia não teria caminhões o bastante nem se todos os caminhões do exército russo estivessem disponíveis para fazer só esse tipo de transporte. E nem todos eles estão disponíveis. E isso porque os caminhões são muito importantes enquanto um veículo de apoio para sistemas de mísseis. Eles ficam basicamente assim, e você usa eles para realocar esses sistemas de mísseis para os lugares em que eles precisam estar para atacar alvos importantes. E mais da metade dos caminhões russos estão ocupados fazendo isso. Então, escolher usar esses caminhões para transportar essas questões todas, que são essenciais para uma zona de conflito, significa abrir mão de atacar com mísseis, que também é essencial numa zona de conflito. Só que a situação fica ainda mais interessante. Porque uma vez que a Ucrânia forçou a Rússia a usar caminhões para transportar todas essas coisas, principalmente combustível, os militares e civis da Ucrânia de repente passaram a ter um alvo muito claro. Sempre que aparece um caminhão levando combustível,
É uma chuva de coquetéis Molotov, é uma saraivada de balas, é um ataque de drone, é um ataque aéreo e uma série de outras questões para impedir que combustível chegue à linha de frente. A Rússia até tentou disfarçar os seus caminhões de combustíveis, mas se você é um ucraniano que quer impedir de qualquer forma que combustível chegue às linhas de frente, qualquer caminhão está valendo e você ataca. E é por isso que ficou tão comum nós vermos nas redes sociais fotos de tanques russos abandonados em rios, em lagos ou em qualquer outro tipo de lugar que ele pode ser inutilizado para não ser roubado pelos militares ucranianos. Fora isso, que já é brilhante, nós temos também a estratégia ucraniana contra as comunicações russas. Os espiões ucranianos, sempre que descobrem uma frequência de rádio que está sendo utilizada pelos russos, o que eles fazem não é exatamente ficar escutando essa frequência para ver se tem alguma estratégia. O que eles fazem é pegar essas frequências e soltar nas redes sociais. Sim, soltar nas redes sociais. E uma vez que eles fazem isso, essas frequências de rádio são bombardeadas por civis ucranianos e pessoas do mundo inteiro que estão inconformadas com esse conflito, que fazem explodir a rede russa de ruídos, comentários, falas aleatórias e outras coisas que impossibilitam a comunicação pelos militares. E isso tem feito o exército russo ter que abandonar algumas frequências de rádio e encontrar outras, dificultando muito os esforços de guerra. Inclusive, toda essa dificuldade logística e de comunicação é um dos motivos que os analistas internacionais têm levantado para alguns oficiais de alta patente terem sido encontrados na frente de batalha na Ucrânia. E é justamente porque esses oficiais de alta patente estão lá que a Ucrânia já conseguiu matar, até o presente momento, 4 generais russos, pelo menos segundo o que foi reportado. E a Ucrânia, com todas essas estratégias, tem ganhado tempo. Tempo, que é o recurso mais valioso para eles nesse momento, porque o tempo magnifica os custos. Nós podemos falar também das sanções econômicas pesadíssimas que foram impostas à Rússia. Se bem que, se o Putin fosse descrever sanções econômicas extremamente pesadas, talvez ele chamasse elas de operações econômicas especiais. As sanções econômicas impostas pelos Estados Unidos e pelos membros da OTAN afetaram áreas extremamente importantes da economia russa. As sanções prevêem punições severas para empresas dos Estados Unidos e dos outros países da OTAN que mantenham suas relações comerciais com a Rússia. As sanções também prevêem o congelamento de ativos de empresas e oligarcas russos no exterior, incluindo os ativos de Vladimir Putin. Outra imposição das sanções foi a exclusão de 7 bancos russos do sistema SWIFT de pagamentos, utilizado por bancos do mundo inteiro para realizar transferências internacionais. Mais recentemente, os Estados Unidos também anunciaram uma série de sanções ao petróleo e ao gás natural russo. E, vale destacar, essas sanções estão sendo feitas em acréscimo àquelas que foram impostas em 2014 pela anexação da Crimeia. Mas Bernardo, como que o Putin não sabia dessas sanções? Bem, ele sabia e tentou se prevenir, só não deu certo. Em 2014, depois de tomar a Crimeia, a Rússia conseguiu usar as reservas de dólares que ela tinha acumulado por ser uma grande exportadora de petróleo e gás natural para amenizar os efeitos das sanções na sua economia. Então, antes de atacar a Ucrânia, Putin seguiu essa mesma lógica. Ele aumentou as reservas em dólar da Rússia para garantir que, caso as sanções econômicas fossem impostas ao país, ele teria essa grande reserva para injetar no mercado e aliviar as consequências. Pensando nesse ponto, a Rússia chegou a acumular mais de 600 bilhões de dólares em reservas. Só que as sanções vieram muito rápido. Mais ou menos 2/3 das reservas em dólar estavam guardadas em instituições fora da Rússia. As sanções econômicas foram feitas de forma cirúrgica e na hora que elas começaram, elas congelaram esses valores e a Rússia não teve mais acesso a eles. Claro, a Rússia ainda tem 1/3 dessas reservas em mãos e é justamente o uso dessas reservas que tem feito com que o rublo possa estabilizar um pouco em meio a esse cenário de guerra. Mas ainda assim, é bem diferente ter 1/3 das suas reservas e ter todas as suas reservas para usar. E o que isso significou para a Rússia? Isso mesmo, jovem Padawan, mais custos. Fora as sanções econômicas, nós também tivemos uma coisa que nenhum país esperava, pelo menos não nessa escala: uma retaliação fortíssima das multinacionais. Você já deve ter visto vários posts falando de todas as empresas que deixaram a Rússia por causa da guerra. Microsoft, Apple, IKEA, McDonald's e várias outras. O que eu quero fazer aqui é destacar quais setores machucam mais. Por exemplo, aviação, um setor inevitável no século XXI.
Airbus e Boeing, duas das maiores empresas do setor de aeroespacial do mundo, já interromperam as suas operações na Rússia. As empresas não vão nem fornecer novas aeronaves, nem, mais importante ainda, fornecer peças ou assistência técnica para manutenção e reparo das aeronaves que já estão lá. O grande problema disso é que aeronaves são sujeitas a muita manutenção, com muita frequência. Sem essas peças e sem essa assistência, a estimativa dos especialistas do setor aeroespacial é que várias aeronaves da Rússia fiquem inoperáveis em uma questão de algumas semanas a, no máximo, alguns meses. Uma outra curiosidade: no setor de aviação civil, a maior parte das aeronaves não é comprada, ela é alugada. A Rússia tem aproximadamente 980 aeronaves em circulação e dessas aeronaves, 515 são alugadas de empresas no exterior e vários desses aluguéis venceriam agora, no dia 28 de março. Por causa das sanções, nenhuma dessas empresas quer renovar contrato com as empresas russas. É claro que a Rússia interveio e falou para as empresas russas: podem ficar com os aviões e usar eles enquanto isso, ninguém vai vir aqui buscar. Só que quando acabar essa guerra e a Rússia quiser se reinserir na economia mundial, pensa na dor de cabeça. Porque ou ela não vai ter a confiança desse setor, ou ela vai levar processos multibilionários pela atitude que ela tomou frente a esses investidores. E provavelmente os dois. Fora isso, no setor de software, Microsoft, Oracle e SAP, três das maiores empresas de software corporativo do mundo, interromperam também suas operações na Rússia. Volvo, Mercedes, Ford, Volkswagen e várias outras empresas automobilísticas responsáveis tanto por veículos de transporte civil quanto por veículos de carga também interromperam tanto a produção quanto a venda de peças para o mercado russo. E considere você que 95% de todas as peças utilizadas em automóveis fabricados na Rússia são importadas. Mais ainda, Intel e AMD, as principais fabricantes de processadores de alta velocidade, tanto para servidores quanto para computadores de alto desempenho, também não estão mais trabalhando com a Rússia. Nokia, Ericsson e outras empresas de telecomunicações não estão mais operando na Rússia. Essa é uma passada rápida por algumas das empresas que saíram do país desde a invasão da Ucrânia por Putin. Ah, Bernardo, mas a Rússia continua rica em recursos naturais. E ela pode substituir essas empresas todas. Ou a China pode substituir essas empresas todas. Olha, sobre os recursos naturais, a gente tem que pensar que extrair petróleo e gás natural também usa software. Software, hardware, transporte, registro em sistemas internos, os funcionários têm que bater ponto, você tem que fazer contabilidade em algum sistema, tem que fazer planilha do Excel, todas coisas que estão limitadas na Rússia nesse momento. E sobre a possibilidade de Putin substituir essas empresas? Boa sorte! Vão ser necessárias algumas centenas de bilhões de dólares para fazer tudo isso no ritmo necessário para evitar um efeito catastrófico para a economia da Rússia. E a Rússia não tem esse dinheiro. Tudo que a Rússia tem está indo para conter a inflação, de um lado, e financiar o esforço de guerra, do outro. E a China... Primeiro, a China não tem nem capacidade de suprir as demandas de todas essas indústrias diferentes. E segundo, ainda que ela tivesse, por que ela ia fazer isso? Ela vai comprar uma briga com os dois clientes mais ricos dela por um cliente que ela nem sabe se vai conseguir pagar pelo produto? Então, basicamente, o que a saída de todas essas empresas representa é mais custos. Muito mais. Para fechar o vídeo de hoje, nós ainda temos os custos narrativos para Putin. Putin tentou vender a invasão da Ucrânia como alguma forma de legítima defesa preventiva. Ele alegou que o governo da Ucrânia tinha virado um governo fantoche para as potências ocidentais e que os neonazistas teriam tomado o controle. Putin alegou também que, como a Ucrânia havia sido criada pela Rússia, ela pertenceria à Rússia e que a Rússia invadiria para proteger tanto a própria Rússia quanto a Ucrânia. Mais recentemente, Putin alegou também que a Ucrânia estaria cometendo algum tipo de genocídio e que Putin invadiria para impedi-lo, e também que a Ucrânia estaria produzindo armas químicas e biológicas. A estratégia de Putin, entretanto, sofre com dois problemas muito sérios: a contra-estratégia da Ucrânia e a decisão liminar da Corte Internacional de Justiça, que saiu essa semana. Sobre a contra-estratégia da Ucrânia, a Ucrânia, desde o primeiro momento, usou todos os canais possíveis para expor o conflito para o resto do mundo. O presidente Volodymyr Zelensky já virou um herói popular na Ucrânia e um ícone das redes sociais, justamente porque escolheu ficar do lado dos seus compatriotas. E ele tem se comunicado todos os dias com líderes estrangeiros, países estrangeiros, parlamentos estrangeiros, emissoras estrangeiras, para expor o que está acontecendo na Ucrânia para o resto do mundo. E fica evidente para o mundo inteiro que Zelensky não é um neonazista porque ele é judeu e quase toda a família dele foi morta no Holocausto.
A população ucraniana também tem feito um trabalho fortíssimo nas redes sociais, pelo Telegram, pelo Reddit, por outros portais, pelo Twitter, em que eles constantemente denunciam o que tem acontecido no país. Embora essas informações, no geral, não cheguem até o russo médio, é só uma questão de tempo até essas informações chegarem a uma parcela maior da população da Rússia. Essa semana, por exemplo, Arnold Schwarzenegger, exterminador do futuro e ex-governador da Califórnia, fez um vídeo direcionado aos russos denunciando as coisas que estão acontecendo na guerra da Ucrânia. O vídeo viralizou na Rússia e chegou para mais de 25 milhões de pessoas. Se elas acreditaram, eu não sei. Mas é um começo. E sobre a decisão liminar da Corte Internacional de Justiça, é algo mais sério ainda. A Ucrânia levou a sua invasão pela Rússia à CIJ, alegando divergência na interpretação da Convenção de Genocídio de 1948. A Corte, como medidas provisórias, decidiu por 13-2 que a Rússia deve cessar toda e qualquer atividade militar em território ucraniano. Significa que o conflito vai parar imediatamente? Não. Mas significa que já tem uma condenação pelo órgão jurídico mais importante do direito internacional, falando que a Rússia está errada, pelo menos preliminarmente. Isso é um golpe extremamente forte do direito internacional, a narrativa de Putin. E isso significa o quê, turma? Mais custos! E como nós bem discutimos aqui, meus queridos, quando se tem tantos custos assim, é só uma questão de tempo. Isso não significa que a guerra na Ucrânia não possa continuar por mais algumas semanas, meses e continuar fazendo a vida dos cidadãos da Ucrânia o inferno na Terra. Mas pelo menos significa que a comunidade internacional tem feito algumas coisas e tem como pelo menos ajudar a agilizar o fim desse conflito. Só espero que no futuro a gente possa ver esse mesmo nível de engajamento internacional aos conflitos que atualmente acontecem no Iêmen, no Líbano, na Síria, no Mianmar, na Etiópia, na Venezuela e em tantos outros países que nós já tratamos aqui no canal também. Esse foi o vídeo de hoje do Nick Internacional, espero que você tenha gostado. Se gostou, então deixa o seu like aqui embaixo e se inscreve no canal para não perder nenhum envio. Muito obrigado por ter assistido e até a próxima.